Fala pessoal, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Simone Pinheiro Pinto, do Museu Ciência e Vida. Eu sou uma mulher branca de 55 anos, tenho cabelos e olhos escuros e eu sempre uso um óculos fino com hastes fininhas. Estou vestida hoje com uma blusa vinho e uso também brinco de argolas que sempre me acompanham. No episódio de hoje, Mulheres na Tecnologia, a gente vai falar sobre como a convidada retomou sua carreira após a maternidade. E para isso, convidamos a nossa queridíssima Silvia Coelho. Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos super felizes com a sua participação. Mas antes de começar o nosso papo, eu gostaria que você fizesse sua audiodescrição e depois se apresentasse. Sinta-se à vontade, o espaço é seu. Olá, aqui é Silvia Coelho, fazendo a minha audiodescrição. Eu tenho 51 anos, tenho pele clara, estou usando óculos, usando uma blusa preta, com uma correntinha com dois pingentes, um menininho e uma menininha, que representam meus filhos. Eu estou no meu escritório, que no fundo são paredes brancas, tem algumas plantas ao fundo e uma prateleira com livros e fotos. Fala um pouco de você, Silvia. Ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É muito importante, é uma honra muito grande estar aqui falando sobre mulheres na ciência, mulheres pesquisadoras, engenheiras que estão aí contribuindo para o presente e futuro desse país. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Falar um pouco de mim é difícil, porque eu falo bastante. Então, eu vou tentar seguir um roteiro para não me dispersar. Então, se eu E, estiver desviando o olhar, estou nele, tá bom? então, eu sei que Oi. você tem uma trajetória muito interessante. Com certeza vai ter muita coisa para nos contar. Então, vamos direcionar nossa fala. Como foi a sua opção pela área de tecnologia, especificamente pela engenharia elétrica? Você sempre sonhou em Então, ser engenheira? Você teve algum exemplo de pessoa graduada na família ou no seu círculo de relações? Então, voltando um pouquinho aí no tempo, eu não tinha ninguém para me espelhar, né? Eu venho de uma família muito humilde lá de Belém do Pará. Meus pais pouco estudaram. Eu fiz engenharia elétrica, cursei também na época do ensino médio uma escola técnica, eu fiz Senai, então eu venho de uma formação técnica. E a minha inspiração era meu pai, que ele trabalhava como oficina e ele, muito curioso, autodidata, consertava rádio, TV, mas ainda assim não era algo que eu me espelhava a ponto de escolher uma carreira de engenharia. Então, eu acabei fazendo a escola técnica em eletrotécnica, eu fiz eletrônica no Senai, inspirado um pouco pelo meu pai, porque ele tinha essa oficina, então essa foi a inspiração. Mas eu não entendia o que era engenharia, eu não sabia o que era trabalhar como uma engenheira, foi muito no caminho das exatas, que eu comecei na escola ainda, o professor de matemática chamou minha atenção, dizendo, olha, você podia fazer escola técnica, então o meu caminho assim não foi muito planejado, foi acontecendo por conta de eu ser muito estudiosa e também por um professor de matemática ter me influenciado a fazer escola técnica. Oi, tudo bem? Nossa, Silvia, isso é bem interessante. A gente sempre tem escutado das nossas convidadas a importância do professor, né? O papel do professor na nossa vida como um todo. Você falou aí para a gente que foi que você estudou no Senai, né? E que você foi da primeira turma que passou a aceitar meninas, né? Olhando para trás, para a sua trajetória até aqui, você acreditou que ter feito esse curso ainda no ensino médio teve impacto na sua carreira? Olha, na época eu não notava que eu era uma minoria. Essa turma de eletrônica, o curso chamava Eletrônica Industrial, eram de 2 anos. Na época eu já fazia escola técnica e algumas amigas da minha turma, que eu tenho contato até hoje, elas ficaram sabendo desse curso e que ia ser a primeira turma que aceitava meninas. Na época o Senai só aceitava meninos em curso de mecânica, refrigeração, e essa foi a primeira vez que meninas podiam se inscrever. Então, a gente era em 5 meninas e a gente ficava no pátio com 300 meninos da escola toda. E para mim foi muito importante a questão da formação técnica e prática. Os professores não nos tratavam de forma diferente, a gente era muito bem
relacionada com diretores e professores e até colegas do curso. Então, a gente nunca se sentiu menosprezada e subestimada na nossa capacidade de estar ali. Então, isso foi muito importante para a minha formação em termos de autoconfiança, de ser uma mulher, uma minoria, sem notar isso, mas ainda assim ser muito incentivada e não ter nenhum tipo de desconfiança da nossa capacidade em estar ali naquele espaço. Então, isso foi importante para a minha formação profissional, né, mas também da minha autoconfiança de estar em espaços onde eu era minoria. Nossa, que legal, né? Muito importante isso, se sentir já empoderada. Você cursou engenharia elétrica na Universidade Federal do Pará e fez mestrado em engenharia elétrica pela Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, na área de comunicações móveis e sistemas celulares, certo? Como foi a sua experiência acadêmica? Você percebia diferenças marcantes na perspectiva de gênero entre a Federal do Pará e a Unicamp? Então, isso aí é em meados de 90. Opa. Eu não sentia diferença, eu não me dava conta que eu era uma minoria. Eu e minhas colegas de classe, meus colegas de turma, a gente sempre estudou de igual para igual, tanto na graduação quanto no mestrado. Então, assim, eu não sei se era outra época, se era outra mentalidade. Ainda assim, a gente era minoria, mas a gente não. Eu acho que eu vivia numa bolha e não percebia que existia uma questão de gênero envolvida. Eu falo assim, numa perspectiva muito individual da minha experiência, de que tanto no ensino médio, na escola técnica, no Senai, na universidade, fazendo a graduação em engenharia elétrica, eram menos mulheres do que homens, mas eu não percebia essa questão de gênero. A gente sempre foi muito de igual para igual, tanto em sala de aula quanto estudando com colegas em trabalho de equipe, e no mestrado também, a gente estudava junto, assistia aula junto, o professor nunca levantou essa questão de gênero, então eu acho que eu vivia numa bolha, porque eu só fui entender essas questões de gênero muitos anos depois, quando eu fui conviver com comunidades de tecnologia, quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho, no mercado de tecnologia. Então, eu acho que eu vivi numa geração que a gente não olhava as questões de gênero e eu também não percebia, porque eu não vivenciei assim na minha vida, tanto de acadêmica quanto profissional até então, de que existia uma questão de gênero. Então, eu acho que eu vivia numa bolha, assim, algo. Ou faltava o conhecimento e a percepção do que estava acontecendo em volta, sabe? Certo, entendi. Mais recentemente, você fez uma pós-graduação específica sobre comunicação quântica no Senai Cimatec de Salvador, que foi um movimento importante na sua vida, né? Porque você foi morar em Salvador enquanto a sua família ficou em São Paulo. Conta pra gente como foi essa experiência e que impacto, e o impacto dessa especialização na sua vida profissional. Então, eu decidi que estava na hora, em meados de maio e junho do ano passado, então há quase um ano, eu decidi que eu queria estudar algo novo, que eu queria me especializar e definir um novo pilar técnico na minha carreira. E aí, por coincidência ou não, eu acho que quando a gente busca, sonha e deseja, as coisas vão se movimentando. Eu descobri essa pós-graduação no Senai Cimatec, era presencial, então eu tinha que ficar 5, 6 meses em Salvador, fazendo essa especialização durante um período de 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, então eu tinha que estar lá. E era uma pós-graduação com bolsa. Então, eu tinha uma bolsa com ajuda de custo, e eu decidi com meu marido muito rápido, tipo, entre processo seletivo, fase de entrevista e seleção, foram 2 semanas. E aí, para viajar, mais uma semana. Então, decidi muito rápido. E assim, era entre família, foi algo assim: você precisa fazer, é o que você quer fazer, você vai. Eu estava morrendo de medo, porque também é algo muito novo, que está ainda em fase de pesquisa, de descobertas. Então, é algo que eu não sabia nada da área de tecnologias quânticas, comunicação quântica, é algo que, assim, que foi num evento que eu assisti uma palestra e eu decidi que estava na hora de estudar aquilo. Aquilo me empolgou tanto nessa palestra, eu disse, meu Deus, é uma nova tecnologia, é algo que vai revolucionar o que a gente conhece, então eu quero estar nesse movimento. Então, ir para Salvador, sair totalmente da minha zona de conforto, da minha casa, foi realmente, abalou as minhas estruturas, tanto emocionais quanto pessoais, assim, também eu senti muita dificuldade no começo, eu dizia, meu Deus, eu fiz
uma graduação em engenharia, eu fiz um mestrado em engenharia elétrica, eu não senti tanta dificuldade como eu estou sentindo agora. Então, eu passei mais de 20 anos, né, sem estudar e fazer algo assim tão denso. Então, no começo foi bem difícil, mas eu finalizei e estou ainda nessa trilha de estudos. Eu estou fazendo um curso de extensão em computação quântica na Escola de Extensão da Unicamp e vou iniciar uma pós-graduação em computação quântica no Senai Cimatec também. O Senai Cimatec é o centro de referência de tecnologias quânticas, é o primeiro centro de competências do Brasil. A Embrapi está fomentando e investindo no Senai Cimatec para fomentar a formação de profissionais e criação de produtos e negócios em tecnologias quânticas. Então, vou fazer essa pós que vai começar agora junho e julho. E para mim tem sido um gás muito novo. Afinal de contas, eu estou com 51 anos, estudar algo tão novo que está aí na ponta de lança de revolução tecnológica. Eu estou me sentindo assim muito empolgada, muito motivada e querendo muito inspirar mulheres, né, jovens e mulheres para virem para essa área também, porque se a gente não se movimentar agora, vai ser mais uma área em que mulheres serão minoria. Então, eu assumi essa responsabilidade de incentivar mulheres a olharem para tecnologias quânticas como possibilidade de carreira, não no futuro, mas no presente, porque é importante a gente também estar nesse espaço de revolução tecnológica, né? Então, para mim, é um compromisso tanto pessoal, profissional, como também de fomentar isso entre meninas e mulheres. Poxa, Silvia, muito legal essa sua fala, né, que vai bem ao encontro do nosso trabalho também aqui no Museu Ciência e Vida, da proposta do podcast, que é de incentivar mesmo, mostrar para as meninas e mulheres as áreas de ciências exatas. Então, fala para a gente agora um pouco sobre a Reprograma e como que ela influenciou aí na sua carreira. Então, para eu falar da Reprograma, eu tenho que fazer um retrospecto de como que eu conheci a Reprograma, que é uma ONG, né? Ela é uma ONG de impacto social que visa transformar o mercado de tecnologia, né? Diminuir essa lacuna de gênero que a gente conhece. Então, o objetivo da Reprograma é formar mulheres para trabalharem no mercado de tecnologia. Eu conheci a Reprograma em 2017, quando eu estava tentando voltar para o mercado de tecnologia. Como eu falei lá no início, a minha história é muito grande, mas eu vou trazer esse recorte de que eu, com formação em engenharia, com mestrado, tinha trabalhado em empresas de comunicação móveis, o meu mestrado foi nessa área, mas com o nascimento do meu segundo filho, eu decidi fazer uma pausa na minha carreira. Então, eu já tinha uma filha, a Isadora, que agora completa 20 anos, o Renato, na época, eu tinha acabado de nascer e eu decidi pausar a minha carreira. E quando eu decidi voltar para o mercado, depois de quase 10 anos dedicada integralmente à maternidade, eu estava completamente perdida. Eu sabia que a área tinha evoluído muito, mas eu não entendia nada de como o mercado estava se movimentando. Então, eu saí de criadora de tecnologia para consumidora. E quando eu decidi voltar para o mercado, tudo era muito diferente. Eu estava muito segura, eu tinha muito medo. E nessa busca por voltar para o mercado, eu encontrei a Reprograma, que trabalha ainda hoje, justamente para fortalecer mulheres e capacitar mulheres para esse novo mercado. Então, eu conheci a Reprograma, eu fiz o Bootcamp, na época eu nem sabia o que significava, que é uma formação rápida e intensiva em alguma área técnica. Então, na época, desenvolvimento front-end, que eu também não sabia o que era, mas eu acreditei no objetivo e no propósito da ONG, da instituição, e fiz esse bootcamp. Nesse caminho, eu acabei criando também a Elas Programam, que é um movimento para incentivar mulheres a aprenderem a programar e decidirem seguir carreira em tecnologia, se assim elas quiserem. Então, a Reprograma, tanto na minha formação, na nova carreira, nesse novo mercado, também incentivou, foi assim a base que eu precisava para criar uma comunidade também, para incentivar mulheres e continuar trabalhando nesse movimento de diminuir a lacuna de gênero no setor de tecnologia. Então, a Reprograma tem todo esse trabalho, né? E foi assim uma inspiração e a base que eu precisava para me inserir no mercado e também continuar esse trabalho de inserção de mulheres na tecnologia. Elas Programam nasceu em 2017,
já são quase 8 anos aí de um movimento que incentiva mulheres e meninas, muitas meninas me seguem, cresceu de forma orgânica, para várias redes sociais. Hoje eu estou presente no LinkedIn e também no Instagram, falando aí da minha jornada de aprendizado, e também como eu falei, incentivando mulheres a pensar em tecnologia como carreira. E não só como tecnologia, como carreira, mas também de se reinventarem, independente da idade. Eu acho que a partir dos 25, 30 anos, as mulheres já começam a se achar velhas para determinadas coisas. A sociedade nos aponta o tempo todo que a idade é um fator para a gente, e a gente acaba acreditando que tem certas coisas que a gente não pode fazer a partir dos 30 ou dos 40. Então, eu conto aí várias jornadas de reinvenções desses últimos 8 anos de redes sociais. Muito bom, Silvia, que bom. Muito feliz por esse seu trabalho aí, só vindo complementar, né, as ações que a gente está promovendo de mais meninas e mulheres nas ciências exatas, né? Então, você foi reconhecida no Top Voices Equidade de Gênero do LinkedIn no Brasil, já que você falou aí do LinkedIn, que destaca esse prêmio, né, esse reconhecimento, destaca mulheres que estão usando suas vozes para promover a equidade de gênero dentro e fora da plataforma. E aí, você acredita que o Elas Programa possa ter influenciado nesse reconhecimento? Eu acho que sim, acredito que sim, porque na época desse reconhecimento, que eu tenho muito orgulho, foi algo assim que me deixou muito feliz, porque eu estava num movimento de criação de conteúdo muito intenso no LinkedIn, falando justamente sobre a equidade de gênero no mercado de trabalho, não só no mercado de tecnologia. Então, a Elas Programam me deu a base, as conversas, conhecer outras mulheres de diversos lugares do país, através da internet, durante a pandemia. O movimento ficou cada vez mais forte em relação a esse apoio, ser uma rede de apoio online para mulheres. Então, no Elas Programa, eu conseguia me retroalimentar, incentivada e incentivando e falando disso nas redes sociais, principalmente conhecendo de perto histórias de mulheres que tinham passado por questões de discriminação, de preconceito, de demissão por licença maternidade. Eu recebia muitos relatos, eu tinha conversas diretas com mulheres que não expunham isso nas redes sociais, eu acabava falando disso baseado nessas experiências, sem citar nomes, claro, eu nunca expus ninguém, mas eu acho que essa conversa sobre a desigualdade de gênero no mercado, no LinkedIn, trouxe esse reconhecimento. Elas Programam é muito importante para a minha vida, para a minha carreira, mas principalmente para uma nova formação, sabe? Eu me reinventei nesses anos, e essa rede, essa comunidade online me ajudou bastante nesse processo, porque durante a pandemia a gente ficou muito afastado dos movimentos, dos eventos, e essa comunidade online conseguiu fortalecer muita gente, muitas mulheres, né? Na verdade, são mulheres mesmo, conseguiram iniciar uma carreira no mercado de tecnologia. Eu falava desses movimentos que a gente tinha, essas conversas, e isso trouxe muitas transformações positivas para a vida de muitas mulheres. Então, acho que toda essa conversa, todo esse movimento, e eu mostrando isso, falando disso no LinkedIn, eu acho que teve um fator importante, com certeza. Que foi um fator importante, com certeza. Maravilha, hein? Recentemente você fez um intercâmbio de mulheres em Malta. Esse intercâmbio era um sonho antigo ou foi uma oportunidade em função das circunstâncias? Conta pra gente como foi essa sua experiência. Então, eu tinha um sonho muito antigo mesmo de fazer intercâmbio. Teve uma época da minha vida que eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Teve uma outra época que eu tinha mais dinheiro, mas não tinha tempo. E surgiu a época em que eu tinha tempo e dinheiro suficiente para fazer o intercâmbio, e eu decidi realizar esse sonho. É curioso que eu ouvi de uma pessoa próxima que, nossa, parece uma adolescente querendo fazer intercâmbio. Eu falei, gente, precisa ser adolescente para fazer intercâmbio? Então, para mim, foi a realização de um sonho muito antigo, e também uma realização pessoal de que mulheres podem fazer o que elas quiserem, independente da idade. Então, eu falei disso muito nas redes sociais, sobre o meu intercâmbio em Malta. Muitas mulheres se sentiram incentivadas, né? De, poxa, eu queria tanto, mas era algo que eu achava que era tão distante. A gente vai
alcançando certas conquistas, mas acaba esquecendo de sonhos antigos. Então, eu pensei, para mim nunca é tarde para realizar esse sonho de viajar sozinha, de chegar num país completamente desconhecido, morar sozinha. Foi a minha primeira experiência morando sozinha. Eu fiquei um ano não, né? Um mês e meio em Malta. Então, todo aquele processo de acordar sozinha, fazer compra, cozinhar, limpar, essas coisas todas, e fazer aula de inglês e conhecer pessoas de outros países, para mim foi assim uma renovação de espírito, sabe? Então, eu incentivo mulheres a fazerem também seu intercâmbio, independente da idade, conseguir aí se desconectar da família um pouco, né? Dizer assim, não, eu posso fazer isso sozinha, não preciso estar com meu marido, não preciso estar com meus filhos, não preciso estar com a minha companheira. É algo que você pode fazer sozinha, perder um pouco o medo, né, de viajar e se aventurar sozinha. Ainda em Malta, eu consegui conhecer Roma, que era um sonho antigo. De Malta, eu conheci Atenas também. Então, assim, eu estive em lugares inimagináveis e com 50 anos viajando sozinha. Então, foi uma experiência, assim, muito importante para mim nessa fase da minha vida que eu estou me reinventando novamente, estudando tecnologias novas, sabe? Então, eu acho que veio compor aí esse fortalecimento pessoal de que eu posso fazer o que eu quiser, independente da idade. Nossa, Silvia, acho que essa sua fala vai abrir muitos horizontes aí para quem estiver ouvindo a gente, hein? Então, você possui uma trajetória brilhante, pelo que você está contando. Então, que pode, né, como eu estou falando, inspirar e abrir caminhos para muitas mulheres que desejam fazer a diferença nesse setor de tecnologia da informação. Pensando nisso, né, quais habilidades você entende que seriam importantes para chegar nessa posição que você ocupa hoje? Eu acho que eu nunca tive. Eu acho que coragem é uma das principais características. Eu, assim, quando eu penso assim, eu tenho muita coragem para fazer as coisas. E coragem não é ausência de medo. Eu sinto muito medo. O medo, ele aparece em mim fisicamente, me dá dores de barriga muito fortes, dores de barriga muito fortes, a ponto de eu ficar assim paralisada. Mas eu penso que eu venho de uma história assim de uma família muito humilde, de mulheres que precisaram passar por muitos sacrifícios, superar muitas barreiras para eu chegar onde eu estou. Então, eu sempre penso nelas como uma fortaleza, dizer assim, eu não posso decepcionar essas mulheres que passaram por tantas coisas para eu chegar até aqui. Então, a minha coragem vem disso. Eu supero o medo, eu venço o medo, e quando eu decido fazer algo, eu coloco todas as forças nela. Então, acho que coragem é a principal habilidade. A disciplina não é fácil, principalmente hoje com redes sociais e tantas informações, a gente tem aquela disciplina de parar um tempo para estudar, conseguir colocar a prioridade nas nossas atividades diárias. Então, acho que a disciplina é importante. Outra é a comunicação. Durante muito cedo eu entendi que eu precisava botar a boca no mundo e falar com as pessoas e pedir ajuda e perguntar quando eu precisasse. Então, e também de poder falar das minhas histórias, das minhas conquistas, de poder incentivar mulheres. Então, eu aprendi também a me comunicar nas redes sociais quando eu precisei. Então, eu acho que a comunicação é algo que precisa ser desenvolvido. Eu digo que ter cara de pau e ser sem vergonha é um superpoder, porque eu não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de contar a minha história. Quando me convidaram para dar uma palestra a primeira vez, eu fui tremendo, mas fui, porque eu queria colocar a minha história para todo mundo ouvir e conhecer. Então, assim, eu acho que, vou listar, coragem, disciplina e habilidades de comunicação são essenciais. E também, por último, é procurar uma rede. Eu acho que a gente precisa, ninguém chega lá sozinha. Então, você precisa ter pontos de apoio, pessoas que você pode confiar né, e trocar ideia e alavancar. E isso tem que ser uma troca genuína. Você ajuda ao mesmo tempo que é ajudado. Então, acho que criar redes é importante. E não precisa ser criar redes de forma presencial. A internet nos ensinou que é importante a gente, que é possível se conectar de forma online. Elas Programam nasceu online, continua online. Já tivemos alguns encontros presenciais, mas é através das redes sociais que a gente se conecta. Então, eu acho importante criar esta rede de apoio, porque
Muitas das vezes que eu pensei em desistir, eu criei coragem, pedi ajuda, chamei pessoas para conversar comigo, para trocar ideias, e isso foi um fator determinante para eu continuar essa jornada. Então, coragem, disciplina, desenvolver a comunicação e rede de apoio. Verdade, Silvia, uma rede de apoio é fundamental em determinadas horas, Sim, né? sim. Então, sua trajetória é marcada por superação e muita determinação, desde ser a primeira da sua família a ingressar em uma universidade até o desafio de retomar sua carreira após um período dedicado à maternidade. Quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou nesse retorno ao mercado de trabalho? Como você lidou com esse processo de reinserção na área da tecnologia? Conta pra gente. No começo foi bem difícil, porque ficar 10 anos fora de um mercado que evoluiu muito rápido é assustador. Acho que a palavra mesmo é assustador. Eu tinha muito medo de perceberem, né, de perceberem que eu não sabia mais nada de tecnologia, ou que eu não tinha mais condições de aprender mais nada, porque tinha passado tanto tempo envolvida no universo da maternidade. Eu fiz mestrado em engenharia elétrica, eu era uma cientista, era uma pesquisadora, eu estava acostumada com aquele ambiente acadêmico. Quando eu mergulhei fundo na maternidade, era um outro universo. Eu estava envolvida diariamente com cuidados com criança, com alimentação, com desenvolvimento infantil. Eu estudava sobre pedagogia, psicologia, organizava eventos, festas de aniversários. Então, a minha vida girava em torno da vida doméstica. Eu sabia o preço do tomate, eu sabia o preço da cebola, eu sabia o preço da banana, eu sabia o quanto custava todas essas coisas em vários supermercados diferentes, porque a minha vida era essa. Então, quando eu decidi voltar, eu tinha muito medo. Eu tenho um momento assim que foi bem complicado da minha filha me ver chorando, porque eu também não estava mais. E isso é muito duro de dizer e de reconhecer, que eu não estava mais feliz, eu não me sentia completa sendo mãe em tempo integral. Porque quando a gente é mãe, acham que isso é o suficiente para uma mulher. E para mim não era naquela época. E eu sentia vergonha disso também. Então, essa foi uma outra dificuldade, eu entender que eu queria mais da vida. E que não tinha problema nenhum eu ser mãe e, ao mesmo tempo, querer ter uma carreira, produzir, ter uma vida completamente diferente do que era a dedicação integral à maternidade. Então, esses obstáculos individuais de ter muito medo, me sentir segura e ter vergonha de querer outra vida, para mim foi muito difícil no começo. E também, quando eu comecei a estudar e participar de entrevistas, me perguntavam sobre a minha idade, me perguntavam como é que eu ia conseguir me atualizar depois de tanto tempo fora do mercado de tecnologia. Muitas vezes, no final da entrevista, quando perguntavam a minha idade, nunca mais voltavam a falar comigo. Isso me tirava um pouco dessa energia, dessa vontade de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava muito na minha filha, eu pensava na minha mãe, eu pensava na minha avó, que era analfabeta, que batalhou tanto para criar os filhos, a minha mãe, que superou tanta coisa para eu poder estudar. Minha mãe ficou viúva muito cedo, ela mal estudou, meu pai também. Então, ela sempre me incentivou muito a estudar. Então, eu tinha chegado num ponto da minha vida que eu tinha ido muito mais longe do que todas as mulheres da minha família foram. Então, eu me agarrava nesta âncora e dizia assim, eu não posso desistir. Então, não foi na primeira entrevista, não foi na segunda, não foi na 10ª, não foi na 20ª que eu consegui uma oportunidade de voltar para o mercado. E é muito curioso, e esse é muito significativo, que as primeiras oportunidades para voltar para o mercado, que me deram foram mulheres. Mulheres que entenderam que eu tinha me afastado para cuidar da minha família e que eu queria voltar também para ser inspiração para minha filha, dar orgulho para minha mãe, para minhas irmãs e para as mulheres que me cercavam. Então, eu acho é tão significativo isso de que foram mulheres que me deram a oportunidade, que eu sempre digo, quando mulheres estão na liderança, elas realmente transformam aquele ambiente. Se elas têm a mentalidade suficiente, claro, de entender que as mulheres passam por desafios que homens não passam, e que dar essa oportunidade das mulheres provarem que são capazes, porque nós somos, que a maternidade não tira nosso potencial, como eu acreditava lá no começo. A maternidade é exatamente o contrário. Eu costumo dizer que a minha filha é meu doutorado
e que meu filho é meu pós-doutorado. Eu tenho MBA em diversas habilidades que eu desenvolvi enquanto era mãe em tempo integral. Aquilo que eu falei sobre resiliência, sobre disciplina, coragem, comunicação, rede de apoio, eu desenvolvi tudo isso sendo mãe, me relacionando com mães na porta da escola, na organização de festas, de aniversários, construindo uma rede de suporte de mães, de apoio para criar crianças. A gente precisa de uma vila para criar uma criança. Então, eu desenvolvi muitas habilidades que hoje se chamam de soft skills durante a maternidade. E quando eu entendi que eu tinha potencial, que eu tinha muita força e habilidades desenvolvidas como mãe, as coisas começaram a mudar. Então, ter sido mãe por tempo integral é uma potência, é uma fortaleza, e não um fracasso como eu acreditava. E poder estar com mulheres e conviver com mulheres, com mães profissionais, ter sido... uma mulher acreditou em mim para me contratar, para desenvolver um projeto grande com pessoas mais jovens, ter essa confiança de uma outra mulher foi muito significativo para mim, muito importante, e é até hoje. Nossa, Silvia, que lindo, muito bom te ouvir. Tenho certeza que as nossas ouvintes, nossos ouvintes vão ficar também emocionados, hein? Bom, a gente sabe que mesmo que haja, né, cada vez mais movimentos de mulheres escolhendo fazer carreira nas exatas e tecnologia, a área ainda é majoritariamente masculina. Como é para você ocupar um espaço de destaque e reconhecimento como mentora e palestrante, promovendo a inclusão e a participação de mais mulheres na TI? Eu contei boa parte da história, e eu nunca fui tão corajosa em determinados momentos da minha vida. Em alguns momentos eu me senti muito insegura, e eu acho que hoje ser a mulher vista como uma inspiração, uma referência, é mais um incentivo para eu continuar fazendo o que eu faço, que é incentivar mulheres a perseguirem seus sonhos. Eu sou uma mulher completamente diferente do que eu era há 7, 8 anos atrás. Claro que eu precisei de uma rede de apoio de mulheres, mas também de homens aliados para eu chegar até aqui. Então, eu reconheço que eu não fiz nada sozinha. Muitas das vezes eu precisei de apoio, tanto de homens, tanto de mulheres, para chegar onde eu cheguei e ser reconhecida como uma mulher que é referência, é motivo de muito orgulho para mim. E principalmente para minha filha, porque um dia ela me viu chorando e triste e se sentindo um fracasso, e hoje ela enxerga uma mulher que percorre seus sonhos, que vai atrás dos seus objetivos, e para mim isso faz muita diferença. E saber que outras meninas, outras mulheres também me veem do mesmo jeito, só me motiva a continuar. Hoje eu estou numa nova jornada que é totalmente diferente, que é muito desafiadora, que tem sido muito complexa, que é a área de tecnologias quânticas, mas eu penso que eu vou ser a mulher que vai abrir espaço para outras meninas e mulheres. A gente está falando num podcast, numa iniciativa com foco em jovens que buscam, né, ou que despertar essas jovens para a ciência e tecnologia. Então, nada mais importante eu hoje estar trilhando essa jornada em tecnologias quânticas para abrir portas para meninas e mulheres, porque vai ser uma nova revolução e é muito importante a gente já, desde agora, incentivar meninas para pensarem nessa área, né, como carreira, como objeto de pesquisa. Então, ser vista e ser reconhecida como uma referência é motivo de orgulho e me dá gás diariamente para continuar, sabe? É o que me traz muita energia para novas reinvenções. Maravilha, Silvia. Então, baseado nessa sua fala, assim, você podia deixar um recado, um conselho para as jovens que nos escutam e que desejam trilhar e seguir nessa trilha da ciência. Que recado você poderia deixar para elas? Eu deixo uma mensagem que não é a mensagem que as meninas costumam ouvir quando tem 6, 7 anos de idade. Eu sempre gostei muito de matemática. Eu lembro que a minha mãe deixava a televisão ligada, e eu até me emociono de falar, e eu acho que eu nunca comentei isso, não lembro.
no telecurso. Eu adorava ficar anotando equações. E eram equações que na época tinham vários x ao quadrado, eu não entendia nada. Mas eu gostava de acordar cedo para eu ficar anotando. Eu sem entender o que era. Nunca ninguém na minha casa, nem minha mãe, nem meu pai, disseram, nossa, isso é muito difícil para você. Eu já tinha 4, 5 anos de idade, eu mal sabia ler e escrever, eu aprendi a ler cedo, mas eu ficava copiando essas equações. E aí, quando eu comecei a estudar, eu tive sempre muito incentivo. Eu era a melhor aluna de matemática. E ao contrário do que dizem para as meninas, de que meninas não são boas em matemática, isso não é verdade. As meninas são tão boas e até melhores que os meninos em matemática. Se você for olhar para a sua época de fundamental, de fundamental 1 e 2, né, antiga primeira série, quinta série, as melhores alunas são as meninas. Quem tira notas melhores em matemática são as meninas. Então, não é para ter medo de matemática. A matemática é muito mais próxima das meninas do que a gente pensa. Para trilhar uma carreira na ciência, a gente precisa acreditar que a gente é capaz. E para isso, é preciso ter confiança em si. E para ter essa confiança, é preciso as pessoas que nos cercam nos digam que aquilo também é para a gente. Então, meu recado vai mais para os adultos do que para as meninas. Não digam que meninas não têm aptidão para ciências, nem para matemática, nem para tecnologia. Isso não é verdade. Se nos meus primeiros momentos de ficar anotando equações da televisão, alguém tivesse me dito que aquilo era muito difícil para mim, talvez eu não estivesse hoje conversando. Eu, uma engenheira, uma mestre em engenharia e agora uma pós-graduando em computação quântica. Se alguém tivesse dito que matemática e ciência não era uma área para mim, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Então, meu recado vai tanto para as meninas quanto para quem cuida das meninas. Não digam que matemática é difícil para meninas, porque não é. Ciências é para meninas também. Ai, que legal, Silvia. Bom, a gente está caminhando aí para o nosso final, né, do nosso podcast, e aí a gente vai para o nosso momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você responde. Então vamos lá, Silvia. Uma música. Então, pensando assim em várias músicas da minha infância e da minha adolescência, tem uma música de uma banda de rock chamada Mosaico de Ravenna, que foi um dos destaques desse movimento do rock no norte do Brasil, que chama Belém para Brasil, e que naquela época se transformou como se fosse o nosso hino. Fala das desigualdades, da exploração cultural e econômica da Amazônia, e também exaltava a nossa identidade como paraense. Então, toda vez que eu ouço essa música, eu me lembro da minha terra e começo a chorar. Como agora? Porque sair, eu não sei se é para explicar, mas sair da nossa terra, deixar nossa cultura para trás, para se especializar, para estudar, para mudar de vida, é muito difícil. Então, eu sinto muita falta da minha terra e essa música me traz boas memórias, né? Ai, gente, estou chorando. Nada, é ótimo essas emoções Então, também. Belém para Mostra Brasil. É muito um legal. livro, Silvia. Então, eu vou trazer uma referência mais recente, que é da Viola Davis, que é um livro que chama Em Busca de Mim, que é uma autobiografia, que e toda vez que eu penso em alguma hora que eu me sinto insegura e tenho medo, eu penso, meu, o que aquela mulher passou para ser o que ela é hoje? A história dela é algo assim inimaginável. E ela conta com tanta crueza certas coisas, de tantas violências, de racismo que ela passou e tudo. É um livro muito inspirador e uma história assim, gente, não tem nada que eu não possa superar depois de conhecer a história de Viola Davis. Então, eu super recomendo a autobiografia Em Busca de Mim, da Viola Davis. Um filme. Então, seguindo essa linha aí de ciência e tecnologia, eu sempre indico Estrelas Além do Tempo, que conta a história das cientistas da NASA que participaram de toda aquela revolução espacial e não tiveram créditos. Ficaram escondidas da história e elas foram muito resilientes, né? Muito guerreiras e eram geniais, brilhantes. Se não fossem por elas, a revolução espacial nos Estados Unidos não tinha acontecido. Então, acho que vale muito entender um pouco desse bastidor e também reconhecer a contribuição de mulheres, de cientistas negras, para toda essa revolução. A gente acaba passando por certo apagamento histórico, cruel,
né? Eu chamo até de violento. E esse filme mostra muito sobre isso, sobre as cientistas negras da NASA que enfrentaram tanta coisa e foram responsáveis, né, pela revolução espacial. É isso. E um lugar? Ah, certamente Belém, né? Eu já fui em vários lugares, já conheci alguns países, tem mais outros que eu quero conhecer, mas estar em Belém é diferente, a energia do lugar, das pessoas. A gente tem nossa dificuldade, nossos problemas, que toda cidade tem, mas é a minha terra, assim, estar lá é como se estivesse assim, renascendo, me revigorando. Sinto muita saudade de casa. E uma mulher que você considera da hora? Conta pra gente. Eu vou citar três. A minha avó materna, que era uma mulher analfabeta, que não sabia ler e escrever, que andava para cima e para baixo com uma Bíblia no braço, ela era evangélica. Ela teve 7 filhos, cada um de um pai. Teve que dar os filhos para estudarem, perdeu alguns, perdeu 2 filhos em vida dela, e eu acho que a pior dor do mundo é perder um filho. Então, a minha avó vivia chorando, mas eu me inspiro muito nela, porque o pouco que ela tinha, muito, muito pouco, ela conseguiu tomar decisões muito difíceis para eu chegar até aqui. Então, a minha avó materna foi uma mulher da hora. A minha mãe, ela ficou viúva aos 36 anos e criou 4 filhas com muita dificuldade. A gente foi aos trancos e barrancos, chegamos até aqui. E ela é uma mulher muito sábia, apesar de ter estudado muito pouco. E a minha mãe entendeu desde cedo que eu precisava estudar. Eu lembro de alguém falar assim: a Silvia não sabe cozinhar, a Silvia não sabe cuidar de casa, a Silvia não sabe fritar um ovo, a Silvia só estuda, vai ficar louca. Eu ouvi essas coisas de pessoas que não entendiam o que a minha mãe pensava para mim, e eu pensava para mim. A minha mãe dizia: a Silvia não vai esquentar a barriga no fogão e nem esfriar a barriga no tanque. Ela vai ter o futuro que ela quiser. Então, é muito sábio de uma mulher que passou o que passou para pensar no futuro de um filho desse jeito, de uma filha. Então, a minha mãe é uma mulher da hora. Muito da hora, Silvia, muito. Qual o nome dela? É Regina. E aí, depois de todas essas gerações, a minha filha é uma mulher da hora. Ela vai fazer 20 anos. Eu me inspiro muito nela. Apesar de ser minha filha, normalmente é o contrário, né? Você inspirar na sua mãe. A minha filha, eu me orgulho muito dela. Ela é muito decidida, ela busca o que ela quer, ela se comunica, ela pede ajuda, ela corre atrás dos sonhos. Ela passou 2 vezes na FUVEST, para mim é uma grande, grande conquista para a gente. Eu falei assim: nossa, filha, olha onde você chegou, olha de onde a gente veio. E ela fez um curso, em 6 meses decidiu que não era aquele curso que ela queria fazer. Ela tomou coragem de dizer: eu vou trocar de curso, vou estudar para fazer outro vestibular, eu quero cursar outra coisa. Então, ela fez gestão de políticas públicas e depois desistiu do curso. Ela estava super encantada, mas desistiu. E em 6 meses ela estudou e passou, e hoje ela faz biotecnologia. Ela está super feliz. Eu acho assim, que coragem dessa menina tão jovem de abandonar uma carreira antes de começar, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas seguindo por conta da família, e às vezes, não, eu vou terminar, eu não tenho coragem. A minha filha, com apenas 17 anos, 18 anos, decidiu: eu não quero isso para mim. Então, minha filha é uma mulher da hora, porque ela decide o futuro dela muito cedo. Ela faz do limão uma limonada, e ela sabe colher, né, tudo que a mãe plantou, a avó, a bisavó plantou, o que o pai plantou, os avós paternos também. Então, eu acho a minha filha muito inteligente, eu tenho muito orgulho dela. Assim, para mim, ela é o meu sucesso. Ai, que lindo, Silvia, é isso mesmo. Acho que ela também se inspira em você, né? Acho que sim. É óbvio, a coragem, a vontade, sem medo de pedir ajuda, é isso, é seguindo esses conselhos aí que você falou durante todo o tempo aí da entrevista. Bom, Silvia, a gente está encerrando aí nosso papo, que foi maravilhoso. Nossa, você assim, ficou emocionada, eu me emocionei várias vezes aqui também.
E nesse momento eu queria deixar aberto para você falar mais alguma coisa, deixar alguma indicação, se tem algo mais que você gostaria de falar que a gente não conversou aqui nesse tempinho que a gente falou, tá? O microfone é seu, fique à vontade. Depois de muito chorar, né, eu quero trazer algo assim mais animador. Ontem eu fui na pré-estreia da série Pablo Luizão do Paulo Vieira. Eu me inspiro muito nele também. Ele fala uma coisa que me tocou muito, que é o mundo é de quem sonha. Porque perguntaram para ele se ele sonhava um dia estar na Globo e fazer o sucesso que ele faz. Ele disse, sim, eu sonhava. Sonhava sim, a gente não pode ter vergonha dos nossos sonhos. Então, acho que o mundo é de quem sonha. Quando eu era criança, lá em Belém, vivendo dificuldades, uma criança pobre, meu sonho não era ser engenheira, meu sonho era ser rica. O rica na minha cabeça, na Silvinha de 6, 7 anos, era ter uma vida melhor, viver de forma confortável, de realizar seus sonhos que o dinheiro pode comprar. Então, eu pensava muito nisso, eu vou estudar para realizar meus sonhos. Então, eu me dei conta, depois dessa frase do Paulo Vieira, que o mundo é de quem sonha, é de que toda vez que eu estou perdida e começo a sonhar com algo novo, o meu caminho é estudar. Então, eu estou estudando algo novo, porque eu sonho com outra carreira, numa outra tecnologia, com algo totalmente diferente, e eu não tenho medo de sonhar. Já disseram que é muito difícil, eu vi que mas eu sonho com essa carreira nova de tecnologias quânticas. Então, estudar, para mim, é a forma que eu realizo meus sonhos. Então, não tenha vergonha dos seus sonhos, não tenha medo de sonhar alto, porque sonhar baixo ou alto é a mesma coisa. Então, sonho alto e eu acho que se a gente não sonha, se a gente não tem esperança, a gente não transforma. Então, o mundo é de quem sonha. E eu sonho muito alto. Isso, é isso mesmo, Silvia, continue sonhando. Foi um prazer aí bater esse papo com você nessa manhã. Então, pessoal, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Não esqueçam de dar 5 estrelas e também de nos seguir para ser avisado dos nossos episódios. Vocês podem deixar comentários, recadinhos, fazerem sugestões, que ficamos atentas a essa troca com vocês. A gente também tem um videocast no canal do YouTube do Ciência e Vida. Então, corre lá e deixa um joinha nos episódios e pode se inscrever no canal e também ativar o sininho para ser avisado dos novos conteúdos. Chegamos ao fim, então eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Silvia. Foram palavras inspiradoras demais, emocionantes, que eu sou uma chorona, estou aqui com a voz embargada também de ouvir essa história. Foi muito inspiradora, Silvia. Muito obrigada. E até o próximo episódio, pessoal, de Mulheres da Hora. Um beijo.